Quem está pensando que com a intensificação do conflito lá na Palestina não vai ter um escalonamento para o resto da região, eu acho melhor começar a repensar essa situação. Porque nos últimos dias a gente já começou a ter algumas notícias, né? A gente começou a receber algumas informações de que a situação já está começando a ganhar um escopo mais regional, tá? Um pouco mais do que já estava se montando, tá? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Estratégica aqui. E hoje a gente vai falar sobre isso, até seguindo um pouco o nosso último vídeo, né? Falando do porquê que pode ou não ocorrer uma ofensiva israelense ali na faixa de Gaza, né? E aquele vídeo tem tudo a ver com o assunto de hoje, porque na verdade algumas das informações que eu acabei de comentar são até falando sobre isso, tá? Sobre do porquê que ainda não começou uma ofensiva terrestre, falando se ela vai ocorrer mesmo ou não, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá bom? A primeira coisa que a gente já pode ver que mostra um pouco do aumento da internacionalidade desse conflito é a própria recepção de Israel para alguns líderes de governo do Ocidente, tá? Primeiro foi o Olaf Scholz, da Alemanha, depois foi o Joe Biden, né, o presidente americano, e recentemente também foi o Macron, presidente da França, tá? Isso já demonstra um pouco que a atenção do Ocidente está bastante focada para lá, tá? E fora várias outras coisas menores aqui que não vem ao caso comentar, mas que também demonstram essa importância que tem, né, para o Ocidente. Mas na verdade eu comecei a prestar mais atenção ainda nisso aqui depois de alguns ataques que foram feitos, né, contra bases americanas em toda a região por um grupo desconhecido até então, né, que a gente nunca ouviu falar, que é a resistência islâmica no Iraque, tá? Isso aqui já começou a me chamar a atenção. Até eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre isso aqui, né? Mas com essas coisas a gente já começa a ver que a situação está se mostrando já ganhando um corpo, né, regional e não só ali local, ali não só quanto à faixa de Gaza, não só quanto à região da Palestina em si, né, pegando a faixa de Gaza e o Líbano, né, também ali a Cisjordânia, né? Então, na verdade, já está começando a ganhar um escopo maior. Então, isso aqui do que eu estou falando hoje já é meio que certo que o conflito já está ganhando um aspecto maior. Justamente essa última parte que eu comentei, ela já vem de encontro também com algumas coisas que eu peguei hoje mesmo que eu estou gravando, né? Que um dos motivos que a gente pode levar em conta é uma coisa plausível, tá? Não é que a gente tem certeza, porque a gente nunca vai ter certeza absoluta, né? Mas parece, né, que um dos motivos pelo qual Israel ainda não realizou a sua ofensiva contra Gaza é que os Estados Unidos teria pedido para que Israel esperasse um pouco para que os Estados Unidos se preparasse no restante da região para poder lidar mais propriamente, né, no caso de um escalonamento regional, que é o que a gente está enxergando, né? Isso até se a gente juntar com esses ataques que eles receberam é coisa natural. Então parece que é por isso também um dos motivos pelo qual eles estão se preparando. E até aqui é interessante, né, que eu separei a fala de um general, aliás, é o chefe do Estado-Maior israelense, que ele falou que eles estão se preparando já para realizar a ofensiva terrestre, só que eles estão esperando algumas outras questões táticas, estratégicas, para poder lançar essa ofensiva. Isso aqui deixa em aberto para ir de encontro justamente com isso que eu acabei de dizer, que parece, isso foi informação do Washington, da CNN, que eles disseram, né, que um dos motivos principais pelo qual Israel ainda não atacou é por conta que eles estão esperando esse remanejamento estratégico das tropas ali americanas. Está chegando justamente mais ali cerca de 2.000 fuzileiros navais, né, para algumas bases e principalmente o envio, né, de alguns sistemas de defesa antiaérea, porque eles estão sofrendo bastante quanto a isso, né? Estou pegando aqui meu celular e estou traduzindo simultaneamente, tá? Então por isso que fica um pouco estranho. Mas vamos lá. Isso aqui ainda vai em sentido de uma outra coisa que foi declarada por alguns oficiais do Estado americano, né? De que eles disseram que os americanos têm informações, né, de que as milícias, né, os grupos pró-iranianos, eles planejam intensificar os ataques contra as forças americanas
enviadas ali na região, né? E que o Irã, né, estaria dando instruções para esses grupos, mas além disso, eles dizem que parece que o Irã ele está só direcionando, né, e não está tipo diretamente orquestrando, vamos dizer assim, né? E também eles dizem, né, que segundo informações de inteligência, existe, entre aspas aqui, né, uma conexão muito direta entre esses grupos e o corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, né? E que os Estados Unidos está profundamente preocupado pela possibilidade de uma escalada significativa desses ataques nos próximos dias, tá? Apesar de ser aquelas coisas de sempre, que eles sempre falam, não, segundo nossos relatos de inteligência, tal coisa, que geralmente é complicado. Mas também já dá um direcionamento dessa possibilidade. Nem sempre eles estão mentindo, eles também falam verdades misturadas. Até esse é um dos problemas que pra gente, né? Pra gente saber quando que é mentira e quando que é verdade. Mas esse caso aqui me parece ser um desses casos, tá? Porque realmente vai de encontro com as outras informações que a gente tem, tá? Já pegando esse gancho, é muito interessante aqui a gente ver, que eu já falei em outros vídeos, né? Especial, também no último vídeo, que existe uma coalizão de grupos, né? De facções, de milícias, como você quiser chamar, patrocinadas, né, pelo Irã, ou lideradas pelo Irã, né? Que se autodenomina o eixo da resistência, como eu chamo eles também, né? Como eu também trato eles aqui. Mas o nome completo, vamos dizer assim, seria eixo da resistência islâmica, tá? Essa aliança, né, essa coalizão, ela conta com mais de 18 grupos, vindos de diversas partes ali, né? Não só da Palestina, mas também o Hezbollah, que é no Líbano, tem grupos ali na Síria, no Iraque, né? Então ele pega a região toda ali, tá? E é curioso, porque apesar de ninguém nunca ter ouvido falar desse grupo que realizou os ataques às bases americanas, pode ser que, na verdade, isso foi uma possibilidade que eu vi que me despertou um alerta. Pode ser que seja só a nomenclatura para os grupos, né, dessa coalizão que operam no Iraque. Porque pode ver pelo próprio nome, é Resistência Islâmica no Iraque, perdão. Então é como se fosse, por exemplo, uma análise que está sendo bastante feita é que dá para ver bastante, desde que o Irã começou a ter uma participação nesses grupos, que eles subiram muito de nível. Não são só mais um grupo de peãozão, de chinelo e AK-47, e esses grupos começaram a ter uma estrutura realmente militar, né? Além de ter uma grande coordenação entre esses grupos. Isso a gente conseguiu ver até na própria operação do Hamas para invadir Israel. Com certeza não foi uma coisa de amador aquilo lá. Então a gente consegue ver que existe uma estruturação militar sendo feita. E que até é interessante que dentro desses grupos eles têm as partes religiosas, políticas e militares. E as partes militares geralmente se chamam brigadas tal, né? Então pode ser que a gente possa entender que são agora as divisões. Então a divisão iraquiana, a divisão palestina, sabe? Então pode ser que essa divisão iraquiana, ou seja, os vários grupos iraquianos pró-iranianos, de uma forma unificada se chamem de resistência islâmica no Iraque, ou do Iraque, né? Para realizar esses ataques. Então isso é uma coisa muito importante já. Por quê? Não só mostra essa organização toda, mas também mostra que é uma coisa muito maior que está rolando. Tá? E esse aqui é o ponto fundamental aqui do vídeo, né? Se a gente pensar que são grupos que são diretamente ligados ao Irã, né? Não ao Estado iraniano, mas são diretamente ligados ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, né? O IRGC, né? Que o pessoal conhece bastante, as Forças Quds, os Basij, né? São tudo parte dessa instituição. Se a gente pensar que esses grupos todos, dessa coalizão islâmica aí que eu falei, né? O eixo da resistência, se eles estão ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, a gente está praticamente vendo uma guerra proxy, possivelmente será, no caso, entre o Irã e os Estados Unidos. Tá? Então, isso aqui é bem complicado, porque só por esses ataques desses últimos dias, esse grupo no Iraque, caramba, de novo, eles atacaram bases no Iraque, na Síria e na Jordânia. Tá?
Além disso, os Houthis lá no Iêmen, que também são patrocinados, são bastante ligados ao Irã, também realizaram ataques contra ativos americanos, até navios, né, que estavam passando ali pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Arábico, né? Só por isso já dá para mostrar esse componente regional. Então, se o negócio complicar, como tá tudo indicando que vai, e se a gente levar em conta as declarações que foram dadas, se Israel lançar uma operação realmente contra Gaza, vai ser o gatilho para um efeito dominó aí que vai descambar provavelmente em um conflito ali regional, tá? Talvez, e eu espero que não diretamente contra o Irã, ou Irã contra os Estados Unidos e Israel, mas quase diretamente, porque todo mundo sabe isso que eu estou falando, que são grupos ligados ao Irã, né? Então, por isso só já é um negócio complicado. E até porque você fala, tudo bem, mas são só alguns peãozão lá, tudo bem que estão organizados, mas continuam sendo peõezões. Só que na verdade não são. Eles são muito bem equipados e armados e com táticas muito boas também, até porque a gente pôde ver realmente. E também eles possuem números. Como eu falei no último vídeo, existe um levantamento, né, que foi feito ali, teórico, né? O governo iraniano ele mandou para a população, né, para os homens do país, um SMS perguntando se eles seriam voluntários a lutar contra Israel ali na Palestina. E foram mais de 5 milhões, até o último dado que eu tive. Mais de 5 milhões que se alistaram. Então, mesmo que não sejam todos esses, mas se uma parcela disso aí for convocada, se for 10%, de cada 10 caras que se alistaram, um só for chamado, já é 500 mil. Já é muita gente para lutar lá. Então, pense esse cenário, tá? Então, é realmente uma situação bastante complexa e importante que a gente tem que ficar muito atento porque é bastante complicado, tá? E para piorar ainda mais, que eu acho que é uma parte mais importante ainda de tudo isso que eu estou falando. Isso é no teatro regional ali, na parte ali do Oriente Médio, vamos dizer assim, que é muito importante, mas é uma parte só do jogo geopolítico global, né? Isso aqui, se concretizar, vai piorar ainda mais a situação global, especialmente para os Estados Unidos. Por quê? Eles já estão envolvidos com a Ucrânia, ali no contexto da guerra da Ucrânia, né? Então isso já está envolvendo bastante, não só os Estados Unidos, mas a Europa também. Abrindo esse segundo fronte lá no Israel, em Israel, né, é mais um esforço absurdo que esses países vão ter que fazer para contribuir para o esforço de guerra israelense, que é até pior, porque a Ucrânia ainda é um país bem maior, com maior população, com mais recursos e etc., né, uma dimensão estratégica maior. Israel é um país bem pequeno, né, que não tem, vamos dizer assim, eu vou resumir a história, não tem espaço para ter uma flexibilidade estratégica, um monte de coisa nesse sentido, então o esforço ali teria que ser ainda mais incisivo para impedir qualquer tipo de ameaça que possa realmente botar em xeque a existência de Israel ou então o predomínio dele numa guerra hipotética, tá? Só que se realmente ocorrer esse escalonamento do conflito ali na Palestina para uma escala regional, que é um esforço ridiculamente maior, não vai dar para o Ocidente bancar mais nada. E aí a gente já começa a ver em outros lugares pipocando pessoas não, né? Países que têm alguma coisa a resolver, querendo já tirar as asinhas de fora. Então, um exemplo disso, a gente já pensa direto na China, questão de Taiwan, eu até acho que nem é o caso tanto, mas, quanto à China já, né, é um bônus que nem era o que eu ia falar, mas a gente já vê a China sendo mais incisiva ali na questão do Mar do Sul da China, né? Inclusive ultimamente eles têm sido bastante agressivos na sua abordagem, né? Com as Filipinas no caso, né? Embora com o Vietnã eles tenham procurado uma abordagem um pouco mais diplomática, mas também com algumas coisinhas ali, mas pode ser que eles decidam, vamos supor, fazer alguma algazarra com as Filipinas, porque isso garantiria, né, vamos supor que eles entrem um certo conflito até mais limitado ali com as Filipinas e eles consigam sair predominantes. Nisso aí eles vão garantir o predomínio deles ali no Mar do Sul da China. E, querendo ou não, isso tem um grande impacto
geopolítico, econômico, político, diplomático, etc. Tá? Só que não é só isso, até a Venezuela, aqui nos nossos vizinhos, também já estão começando a querer, né? Falar, pô, e se a gente pegasse aquela parte lá da Guiana que a gente reclama, que eles têm uma disputa fronteiriça de décadas aí, para não falar séculos, porque eu não tenho certeza, se eu não me engano, é do fim do século XIX, que é a questão de Esequibo, né? Até eles estão começando ali, ó, parece que já enviaram algumas tropas para a região, já estão lançando na sua Câmara, né, no seu parlamento, uma proposta de lei para criar o estado de Esequibo ali, né, naqueles territórios que são reclamados. Então, assim, já estão preparando o terreno também para lançar uma graça, fazer uma graça ali, né? Então, assim, será que Israel não, perdão. Será que os Estados Unidos conseguem bancar tudo isso? Dar conta de tudo? Talvez até consigam na forma prática, mas a economia americana já está dando sinais de que eles estão complicado ali. Se fizerem tudo isso, aí acaba. A situação deles fica péssima economicamente, né? Então, tem um monte de coisa. Fora que ano que vem é um ano eleitoral, tem essas questões a serem levadas em conta também. A situação interna do país não está tão agradável para a população, então pode ocorrer uma série de problemas quanto a isso. Eu já vejo isso no horizonte de qualquer forma. Imagina num cenário de guerra, né, de múltiplas guerras ainda por cima. Fica muito pior. Né? A situação americana realmente já não está fácil, vai ficar muito pior. Então, é bastante coisa para a gente levar em conta. Né? Para vocês verem, eu falo essas coisas também para vocês verem um pouco como que é a dinâmica geopolítica e como é muito complicada as coisas. E como as coisas são muito mais complexas do que a princípio parece. Né? Alguém pode pegar e falar, só conflito ali Hamas e Israel, pô, tal. Só que olha, vamos ver assim, o efeito dominó, olha até onde pode chegar. Entendeu? Então, isso é coisa extremamente importante que a gente tem que ficar de olho o tempo todo. Né? Por exemplo, eu vou falar em questões, por exemplo, de investimento ou de economia, de uma forma geral. A gente aqui no Brasil, daqui a pouco acontece uma coisa e você fala, tá vendo? É culpa do governo. Isso em qualquer ocasião, tá? Não estou falando nesse cenário só. Só que, peraí, você viu o que mais aconteceu no resto do mundo? Né? Então, eu vou dar algum exemplo qualquer. Estourando essa questão regional ali, o preço do petróleo vai subir pra caramba, com certeza. Isso vai ter impacto direto aqui na gente, como vai no mundo inteiro. Então você vai ver e falar, pô, a gasolina tá cara pra caramba, por que será? É culpa do governo. Só que na verdade é porque tá rolando uma guerra lá. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas duas vezes, né, em 73 e 79, quando tiveram as guerras lá, né, na região já, que afetaram o preço do petróleo, que teve uma crise global por conta disso, né? Então é só um exemplo do que pode rolar, tá bom? Então por hoje é isso, né? Espero que tenha feito sentido tudo que eu disse aqui para vocês. Obviamente, mais uma vez eu vou falar, não precisa concordar com tudo que eu estou falando, até porque uma boa parte é projeção de futuro, e quando a gente fala do futuro, nunca é uma certeza, né? É só uma projeção, né, baseada na probabilidade. Então, se você entende que tem uma coisa que é mais provável que ocorra, né, é assim que a gente trabalha. Só que nem sempre é uma certeza. Como sempre, a gente pode errar e você pode também ter outra opinião, tá? Mas se você vier de uma forma respeitosa conversar, a gente pode conversar para ver se você tem outro ponto que eu não levei em conta ou coisa do tipo, tá? Mas então, de novo, eu espero que tenha feito sentido, né? Que você tenha podido extrair alguma coisa interessante desse vídeo, né, com as coisas que eu falei, né? Espero que esse vídeo tenha algum efeito positivo para você, tá bom? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? E se você gosta desses assuntos, né, de geopolítica, assuntos econômicos, assuntos estratégicos, né, alguns assuntos militares e coisas desse tipo, eu te convido a se inscrever no canal se você já não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente joga aqui, tá? Se você gostou, se você assistiu até aqui, deixa o like que também ajuda bastante o canal, tá? Qualquer informação extra que você tiver, qualquer coisa a mais que você quiser comentar, deixa aqui embaixo nos comentários que também ajuda bastante, é bem interessante a gente interagir, né? E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai tirar algum proveito, né? Para quem você sabe que vai ser importante ter essas informações, para quem você sabe que gosta desses assuntos, né? Que isso também é fundamental para a gente concluir a nossa missão aqui, que é ajudar as pessoas a ter esse tipo de informações, né, mais acessível, que o que a gente recebe por aí geralmente é muita bobagem, né? Tem muita coisa, especialmente nesse assunto envolvendo Israel, é muito complicado, como envolve assim o pior da humanidade, né? Como o pessoal manipula informação para benefícios, alguns, né?
E, bom, não vou entrar nesse aspecto, mas é complicado, né? Então, para justamente evitar esse tipo de coisa que a gente trabalha aqui, né? Sem ganhar dinheiro nenhum, mas com muita dedicação e isso aí, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez e espero vocês no próximo vídeo. Então, até mais.